Equações e funções do primeiro e segundo graus. Função do segundo grau. Olá a todos, vamos dar início à nossa aula e nessa aula nós vamos trabalhar com as funções do segundo grau. Então o tema da nossa aula vão ser as funções que agora vão ser escritas em relação a uma variável, mas essa variável ou monômio de maior grau dessa função vai ser um monômio de grau 2. Certo? Então, as funções do segundo grau são justamente aquelas caracterizadas por ter uma variável, por ter um monômio com uma variável que tem grau 2. Certo? E claro que nós podemos definir aqui o escopo de funções com múltiplas variáveis, mas nós trabalharemos na aula com funções com uma variável. Em geral, a variável x. Certo? Então, teremos aqui uma função f de x e vamos definir agora na sequência qual vai ser a característica principal dessa função do segundo grau para cada um desses monômios que vão compor essa função. Então, vamos pensar aqui que vamos trazer conhecimentos já adquiridos lá do ensino fundamental e do ensino médio, vamos trabalhar com todos os coeficientes dessa função e o principal da aula, né, o que nós queremos é conseguir modelar problemas do nosso mundo físico. Então, nós vamos trazer também algumas situações não reais, mas situações que poderiam ser problemas do nosso mundo físico que vão ser modelados a partir dessas funções do segundo grau. Então, pensando em como resolver, mas também pensando em poder dar respostas para esses modelos que nós vamos construir aqui durante a aula. Então, como nós vemos no vídeo, o que nós desejamos modelar nessa aula, então, qual vai ser o nosso problema que nós vamos modelar usando uma função de segundo grau, trazendo a função de segundo grau para que a gente possa trabalhar em cima desse conceito, é justamente uma situação onde nós desejamos desenvolver uma vacina. Então, nós entendemos que o desenvolvimento de vacinas, eles são importantes principalmente para doenças graves e trouxeram um avanço enorme para a área de saúde, mas dentro desse desenvolvimento de vacinas tem uma outra situação, que é a situação das empresas que desenvolvem essas vacinas e que, claro, que elas fazem todo esse desenvolvimento para poderem lucrar. Certo? Então, nós vamos pensar aqui justamente em um modelo de como seria essa estrutura de lucro, por exemplo, dessa empresa. Quantas vacinas eles deveriam vender, qual deveria ser o valor dessas vacinas para que eles tivessem lucro, e é essa a ideia que nós vamos trazer e as perguntas que nós vamos fazer, elas vão ser em cima dessa situação problema. Então, observem que eu trago um problema, né? Então, a sociedade traz o problema e a ideia do modelo matemático é trazer respostas para esse problema, para essa situação, para essas perguntas que vão sendo levantadas. Então, aqui o nosso modelo, ele vai estar em cima de quais situações? Então, a nossa situação problema é, eu tenho uma empresa, então a empresa A produzirá uma vacina ao custo de R$150 a dose, certo? Nós inventamos um problema, certo? É um problema fictício, mas nós vamos modelar em cima dessas informações. Então, eu já sei a ideia aqui que a empresa tem de valor que ela venderá a dose. Então, se cada dose for vendida por X reais, então o laboratório venderá por mês 10 mil menos X doses da vacina com esse X entre 0 e 1000. Então, eu estou fazendo aqui algumas suposições justamente para pensar na construção desse modelo e, claro, que eu quero chegar numa função de segundo grau. E eu quero justamente pensar no lucro, né? Como eu falei, como que essa empresa vai ter lucro, porque uma coisa é pensar no preço da dose, quantas vacinas ela vendeu. Só que ela tem um custo também para a produção desse material. Então, eu tenho que fazer ali quanto ela teve de custo, isso tem que ser subtraído de quanto ela está tendo de lucro, para que eu possa realmente saber ali quanto que vai ficar para a empresa, qual é o valor que realmente vai ficar para essa empresa. Então, o lucro mensal é uma função
do preço de venda. Então, essa aqui também mais uma informação que nós temos ali. Então, eu consigo calcular o lucro justamente porque ele é uma função do preço de venda dessa vacina. E o que mais que eu tenho ali de informação e quais, né, são os nossos questionamentos? Então, eu quero saber justamente qual deverá ser o preço de venda para que esse laboratório tenha lucro mensal, certo? Então, minha primeira pergunta é, eu quero ver se vai existir um lucro mensal e vou ter que, como eu falei, balancear o preço do custo com o preço da venda para entender o preço do lucro. E meu segundo questionamento é, qual deverá ser o preço de venda para que esse laboratório tenha lucro mensal máximo? Certo? Então, aqui, na verdade, nós estamos sendo advogados da empresa, vamos colocar assim, né? Então, a gente está fazendo uma análise que queremos que a nossa empresa lucre. Vamos pensar aqui que, lógico, é um benefício para toda a população, mas a empresa, pensando com a cabeça da empresa, a empresa ela quer lucrar em cima disso que ela está produzindo, certo? Então, os nossos questionamentos ali são justamente em cima do lucro dessa empresa. Então, inicialmente um lucro mensal e depois um lucro máximo. E observem que eu tenho duas perguntas ali diferentes, certo? O lucro mensal não necessariamente vai ser o lucro máximo que essa empresa terá. E provavelmente, se eu for pensar no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, esse lucro máximo ele não vai acontecer ali logo no início, ele vai acontecer provavelmente depois de uma determinada quantidade de meses e ainda eu posso pensar que pode existir então outros fatores, então dependendo dessa, né, quantidade de meses onde eu obtive lucro máximo, depois de um tempo, eu vou ter um número de pessoas que já estará vacinada e esse lucro ele começa a decair. Eu vou tendo cada vez menos pessoas que ainda precisam ser vacinadas. E, em algum momento, essa empresa não vai ter mais lucro, certo? Então, toda essa análise é feita, inclusive, por essas empresas, certo? Então, levantamos aqui alguns questionamentos. O que mais nós precisamos entender, então, para montar essa função? O lucro de uma empresa, ele tem ali, então, é justamente essa relação entre a venda e o custo, certo? Então, eu calculo o lucro fazendo um cálculo de quanto eu vendi menos quanto custou para eu produzir aquele produto, né? Então, no caso ali, quanto a empresa vai vender menos quanto custa cada uma dessas vacinas ou lote de vacinas que estará sendo ali vendido. Então, essa relação que nós temos ali, venda-custo para obter um lucro, ela é uma relação da matemática financeira. Então, nós não vamos encontrar só essa equação aqui na nossa aula, não só no material de matemática, por exemplo, mas podemos encontrar também em materiais de matemática financeira, de administração, de economia e em outros meios que estudam essa relação venda, custo e lucro, certo? Então, temos aqui a nossa relação. E nós colocamos ali alguns valores, então nós levantamos já esses valores, o que seria o preço de venda, o que seria o custo dessa empresa, e nós temos então uma função para o custo. Então, em cima daqueles valores que nós colocamos, que a empresa gostaria de usar, nós temos a nossa função custo. Então, quanto custa essa vacina para essa empresa. E diante daquilo que nós vimos, né, dos dados que foram dados, então o valor de produção de cada vacina vezes o número de vacinas fabricadas vai ser expresso por essa função que nós chamamos de C de X, porque é justamente a função custo. Então, aqui eu começo a entrar com uma simbologia onde fica fácil eu entender do que se trata aquela função. Então, em vez de usar F de X, G de X, H de X, que são aquelas letras tradicionais que nós usamos para funções, eu vou entrar com uma letra específica para eu entender, quando eu bater o olho naquela expressão, que ela é a função do custo. Então, o custo de X, então a função de X vai ser 150 vezes 10.000 menos X, certo? Essa é a minha função custo. E aí eu tenho as outras funções. Então, eu preciso do custo e da venda para entender o lucro. Então, eu tenho uma função de venda também. Eu também consigo montar essa função. Então, essa minha função vai ser
o número de doses vendidas no mês multiplicado pelo valor de vendas. Então, a minha função V de X, que é justamente a minha função de vendas, então observe que eu novamente escolhi uma letra que facilita o entendimento, né, a análise dessas funções, vai ser 10.000 menos X vezes X, certo? E aqui eu já começo a prestar atenção em alguns detalhes dessas funções. A função custo também tinha e agora a função de venda também tem. Observem que essa função ela está fatorada. Eu tenho dois fatores. Eu tenho o 10.000 menos X e eu tenho o X multiplicando essa expressão que está ali entre parênteses. E se eu fizer uma multiplicação nessa minha expressão, então se eu fizer 10.000 vezes X menos X vezes X, então uma multiplicação, ali, aplicando a matemática para expressões algébricas, eu vou encontrar uma equação do segundo grau, certo? Eu vou encontrar uma função do segundo grau, certo? Por quê? Porque o meu X, meu monômio de maior grau, vai ser um monômio que terá X ao quadrado. Então, um monômio de grau 2 é o maior grau dessa função, então a minha função é uma função do segundo grau. Então nós vamos justamente analisar, então nós vamos pegar essas funções agora que nós escrevemos e nós vamos analisar a matemática por trás. Então nós temos nosso modelo está pronto. Então eu tenho todos os valores, eu montei as funções e agora eu quero entender toda essa matemática que tem por trás. Como eu olho para aquela função e digo que ela é do segundo grau, como eu encontro as raízes daquela função, como eu analiso onde ela cresce, onde ela decresce, toda a análise que em geral é praticada sobre funções, então como é o gráfico dessa função, que é uma análise também muito importante sobre as funções. Então nós vamos fazer justamente essa análise agora na sequência. Então vocês observam aqui que nós trouxemos a relação que nós acabamos de comentar, né? Então que para encontrar a função lucro, eu preciso calcular a função de venda menos a função de custo, e elas são variáveis de X, então eu consigo organizar essa função lucro numa única expressão, já que elas têm a mesma variável. Então eu vou substituir todos esses valores que nós temos. Então nós tínhamos a função de venda, nós tínhamos a função de custo, e aí eu preciso trabalhar a matemática básica, vamos colocar aqui a matemática das expressões algébricas, então onde eu multiplico esse x, então eu tenho os fatores, mas eu posso fazer aqui uma distributiva, aqui também eu posso fazer uma outra distributiva e eu vou organizando essa minha expressão, essa minha expressão algébrica, que é uma função do segundo grau, organizo ela aqui em uma função que eu enxergo que tem o grau igual a 2, então olhando todos os seus monômios, o monômio de maior grau é esse que eu coloquei justamente na primeira posição, porque eu já deixei essa expressão organizada, ordenada. Então, eu coloquei o grau 2 no primeiro monômio, grau 1 no segundo monômio e, vamos dizer assim, grau 0, como se eu tivesse x elevado a 0, ou meu termo independente, aqui no último monômio, certo? O monômio que não tem parte literal. Então, montei a minha expressão. E essa função lucro, que é uma função L de x, então uma função da variável x, pode ser representada através de um gráfico. Então, esse gráfico aqui nós construímos ali usando a ferramenta do GeoGebra Online, então vocês conseguem reproduzir esse gráfico, caso vocês tenham interesse, entra lá no GeoGebra Online, coloca os valores aqui da função. O GeoGebra ele não entende o que é função L de x, então para o GeoGebra ele tem as funções com a notação clássica, então f de x, g de x, e você consegue fazer, na verdade, algumas alterações ali também, mas tem que ser uma função de x. De qualquer forma, ele só entende as funções de x, y e z, e na forma bidimensional ele consegue desenhar os gráficos
nas funções de uma variável, e o GeoGebra ainda tem uma ferramenta que é tridimensional, e aí ele consegue desenhar o gráfico de funções de duas variáveis. Mas o nosso interesse é a ferramenta padrão mesmo do GeoGebra para funções de uma variável. Mas vocês conseguem reproduzir esse gráfico aqui também. Então, nós desenhamos esse gráfico, eu trouxe as três funções. Então, eu coloquei, eu plotei, eu desenhei aqui em vermelho a minha função L de x e deixei aqui ela denotada também, representada. Então, em vermelho é a minha função lucro, em verde eu tenho a minha função de vendas, certo? E em azul eu tenho a minha função de custo. Então, observem que a minha função de vendas e a minha função de lucro são funções do segundo grau. E a minha função de custos é uma função linear. Então, aqui só para que nós possamos observar quem são essas funções, quem é o gráfico dessas funções. E eu tenho um ponto que já está aqui previamente marcado, mas ainda nós vamos falar um pouco mais sobre esse ponto, que ele está lá no pico lá da minha função em vermelho, que é a minha função lucro, e eu já começo a perceber que se eu tenho uma função lucro e essa função está crescendo, depois ela está diminuindo, que possivelmente esse ponto seja o ponto do meu lucro máximo. Mas nós ainda vamos tirar essas conclusões mais à frente. Então, o que nós conseguimos perceber é que agora eu tenho a função do lucro, certo? Nós montamos a função, nós tínhamos a função de venda, a função de custo, eu consegui montar a função que representa o lucro dessa empresa. E a partir dessa função, eu quero trabalhar essa parte matemática, mas quero também dar aquelas respostas inicialmente que nós levantamos. Então, qual é o lucro máximo dessa empresa? Qual é o lucro mensal dessa empresa? Eu quero responder essas questões também. Então, para isso, nós precisamos trabalhar com a fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau, porque eu preciso resolver matematicamente essa expressão, certo? E eu começo resolvendo uma função do segundo grau, fazendo uma relação direta dessa função com as equações do segundo grau, e nós vimos que nós temos algumas maneiras, então lembrando dos nossos conhecimentos do ensino fundamental, onde nós aprendemos as equações do segundo grau, quem não aprendeu no ensino fundamental, com certeza aprendeu no ensino médio, e nós temos ali algumas maneiras de resolver as equações do segundo grau. Uma dessas maneiras é a fórmula resolutiva, que em muitas obras, em muitos livros, nós chamamos de fórmula de Bhaskara, certo? Então, nós podemos aplicar justamente a fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva, e a partir dela eu consigo encontrar as raízes dessa função. Então, eu já vou conseguir encontrar, com essa primeira análise, quem são as raízes, as duas raízes dessa função lucro, que é a função que nós estamos analisando, e a partir dessas raízes, então eu já sei, por exemplo, onde que essa empresa não estará lucrando. Porque o que as raízes me mostram? Elas me mostram justamente onde que um gráfico intercepta o eixo X. No eixo X, então eu tenho valores para X e tenho para Y, que ele deve ser igual a zero. Então lembre que raiz de uma função, de qualquer função, ela deve ser calculada por... Então, tenho que procurar valores de x, tais que esses valores de x façam a minha função f de x ser igual a zero, certo? Então, é justamente onde essa empresa não terá lucro, certo? Mas eu vou entendendo o comportamento dessa estrutura. Então, nós vamos justamente pensar nesse comportamento. E aqui, nós já... remetendo a esse comportamento, trazendo esse comportamento, nós temos o gráfico de uma função do segundo grau. Por acaso, na verdade não por acaso, esse é o gráfico da nossa função lucro, nós ainda vamos trazer ele com mais detalhes, mas vai ser exatamente esse o gráfico da nossa função lucro. Mas vamos supor que nós ainda não pensamos em como traçar esse gráfico e que eu precise de mais alguma informação sobre essa função. Então, uma forma de trazer mais informações, então vamos supor que eu não sei que a concavidade do gráfico é para baixo ou para cima, eu não sei onde essa função cresce ou decresce, mas eu consigo
colocar valores, supor valores para essa função. Então, eu pego lá a minha função lucro, aquela que nós definimos, vou jogando valores para x, valores aleatórios. Então, eu coloquei aqui 150, 300, 1000, valores que eu escolhi, quaisquer valores, para conseguir encontrar valores para L de x, ou seja os valores de y. E aí, com isso, eu vou formando pontos. Então, meus pontos são 150 e 0. Então, 150 para x, 0 para y. Vou lá e marco o ponto no gráfico. Então, vamos ali para o segundo ponto. Então, eu tenho o 300 para x com 1.455.000 para y. Então, isso é um ponto. Vou lá no gráfico, onde x é igual a 300, onde y é 1.455.000 e marco aquele ponto. E vou marcar todos esses pontos dessa tabela que nós geramos. E nós já conseguimos observar que, como nós sabemos que essa é a nossa função lucro, eu já consigo observar que esses pontos eles vão crescendo e depois eles vão decrescendo. Então, justamente aquilo que eu comentei, essa empresa ela vai tendo ali um crescimento nos seus lucros, mas chega um determinado momento que esse lucro ele começa a diminuir. Esse costuma ser um padrão de funções de lucro e um padrão que se verifica porque vão entrando outros componentes que vão mudando essas funções. E aí, normalmente, a empresa tem que se reinventar, fazer alguma coisa para continuar tendo lucro. Então, vamos ver com mais detalhe justamente essa aplicação, esse gráfico que nós acabamos de ver e vamos analisar cada um desses pontos. Então, o que nós trazemos nesse gráfico é justamente a ideia daquela tabela que nós acabamos de montar. Então, como eu comentei, pode ser que eu não tenha a função, mas eu tenha valores dessa função. Isso pode acontecer em muitos problemas que nós estamos modelando. Pode ser que tenha sido feita uma pesquisa e eu tenha pontos genéricos, tenha uma tabela de pontos, como nós tínhamos ali. Aquela tabela de pontos nós construímos a partir da função, mas vamos supor que ela tenha sido criada de forma genérica através de uma pesquisa, né? Então, seria um exemplo mais clássico. E eu posso colocar esses pontos no gráfico e aproximar uma função desses pontos. Então, aqui no nosso gráfico, que vocês acompanham comigo, eu tenho todos esses pontos daquela tabela que nós acabamos de trabalhar, eles estão sobre essa função, porque, como eu falei, eu montei a tabela tendo a função. Se eu não tivesse a função, eu precisaria fazer um ajuste nesses pontos. Então, aí eu teria que usar algum outro tipo de técnica, mas eu posso fazer ajustes que são funções do segundo grau. E aí eu teria que gerar essa função que mais se aproxima daqueles pontos, certo? Mas aqui a nossa função é a nossa função lucro. Aquela tabela, ela representa justamente pontos da função lucro, certo? Então, observando a tabela, voltando ali uma tela atrás ou olhando aqui no gráfico, essa estrutura dessa nossa parábola, eu já consigo fazer algumas análises. Então, por exemplo, se eu chegar aqui nesse ponto, então eu tenho uma relação x, então um ponto ali do eixo x, mais ou menos ali no 3.000, que me leva a uma representação ali no eixo y, que é de mais ou menos ali 20 milhões, vamos colocar assim. Então, eu já consigo entender que quando o meu x é igual a 3.000, o meu lucro, já que essa é uma função de lucro, ela vai estar ali em torno de 20 milhões. Tudo bem que a gente deixou essa vacina num valor bem alto, por sinal, né? Mas é o nosso modelo. Nós fizemos suposições do que poderia estar sendo praticado. Então, nós vimos ali que nós temos alguns pontos nesse gráfico agora que nós construímos que nós podemos dizer que são mais importantes do que outros, vamos colocar assim. Então, um desses pontos seria, por exemplo, aquele ponto lá no pico lá da nossa parábola, que para esse estudo que nós estamos fazendo, né, esse modelo que nós criamos,
ele seria talvez o ponto ali mais importante para aquela empresa. Então, nós ainda vamos falar ali daquele ponto, ele tem um nome específico, mas nós já observamos no gráfico que ele é um fator importante de análise daquela função. E aqui vamos então reforçar alguns conceitos, então para que vocês realmente tomem nota de algumas situações dessas que nós falamos, vou sugerir que vocês tenham aí um material para que possa anotar, né? Realmente vocês anotem num cantinho para relembrar. Nós vimos, e isso talvez seja, na verdade, um conhecimento que vocês já têm, mas que mesmo assim é um conhecimento importante e que nós vamos reforçar, que o gráfico de uma função do segundo grau, ele sempre dará origem a uma parábola. E aqui nós estamos fazendo uma afirmação, certo? Nós estamos falando das funções do segundo grau. Assim como eu posso afirmar que uma função do primeiro grau sempre dará origem a uma reta, uma função do segundo grau sempre dará origem a uma parábola. E aí eu vou ter que analisar se essa parábola tem concavidade para cima, para baixo, se ela intercepta o eixo X ou ela não intercepta. Esse é outro tipo de análise. Mas essa afirmação nós podemos deixar ali, né, piscando ali na nossa frente, porque eu olhei uma função do segundo grau, eu já começo a pensar em como seria esse gráfico. Então, será que ele é uma parábola com concavidade para baixo, para cima? E quando eu olho uma função como essa função lucro que nós acabamos de falar, e eu olho que ele é uma equação do segundo grau, eu já penso assim, tá, se essa função ela é uma função que remete ao lucro dessa empresa e toda função do segundo grau é uma parábola, ou essa empresa, então de duas uma aqui, ou essa empresa começou a crescer, chegou num ponto lá e depois diminuiu, ou essa empresa aconteceu o contrário com o lucro dessa empresa. Ou ele vinha muito alto, diminuiu muito e depois voltou a subir por algum motivo. Então, essa função ela vai representar uma parábola, certo? Então, essa é uma situação para que realmente fique ali, né, como eu falei, piscando ali no canto, porque nós vamos ter parábolas. Então, e dessas parábolas que nós falamos, nós vamos ter que analisar o quê? Principalmente a concavidade dessas parábolas. Então, eu vou ter que analisar se eu tenho uma parábola com concavidade para cima ou se eu tenho uma parábola com concavidade para baixo. E essa análise, então a concavidade e o vértice dessa parábola, então quem é esse ponto que está lá em cima, caso eu tenha um determinado tipo de concavidade, ou que está lá embaixo, se eu tiver um outro tipo de concavidade, e que nós vamos chamar de ponto de máximo e ponto de mínimo, justamente esses vértices dessas parábolas, eles vão determinar para mim essas situações específicas do nosso modelo. Então, no caso da função lucro, que nós já vimos ali que é uma parábola com concavidade voltada para baixo, nós vamos analisar o porquê dessa concavidade, nós já conseguimos perceber que eu tenho um vértice lá no pico lá da minha parábola, que eu vou chamar também de ponto de máximo, e que eu vou entender que lá naquele ponto, essa minha empresa vai estar tendo um lucro máximo. E aí eu posso analisar em que mês que isso aconteceu, com que valor que foi, né, que eles venderam a vacina para eu ter esse tipo de lucro, e eu vou fazendo outras análises em cima. Então, graficamente, uma função do segundo grau, ela tem o mesmo comportamento de uma equação do segundo grau. Então, a função e a equação, elas se relacionam. Então, se eu sei calcular, sei analisar as equações do segundo grau, eu sei analisar as funções do segundo grau. Se eu sei analisar, então, utilizar a equação resolutiva e encontrar as raízes. Depois eu sei procurar os vértices dessa minha equação do segundo grau, eu sei também fazer todos esses cálculos para a minha função do segundo grau. Então, o que nós vamos ver agora na sequência é justamente essa análise para a nossa função lucro. Então, aquela nossa função, que nós já vimos que é uma parábola,
nós vamos trazer então a análise da concavidade, a análise do vértice para a nossa função lucro, que é uma função que tem ali alguns coeficientes, por sinal, grandes, me traz valores de raízes e de vértices grandes, mas que podem ser tranquilamente analisados por essas estruturas que nós acabamos de falar. Então, as estruturas da equação do segundo grau. Então, vamos ver essa análise. Então, o que nós precisamos fazer agora no nosso modelo, e como eu falei, o que eu quero analisar é o nosso modelo, que é uma equação do segundo grau, que é uma função do segundo grau. Então, eu posso fazer essa relação direta, tudo que eu calculo para essa equação, menos x ao quadrado, mais 10.150x, menos 1.500.000, eu posso trazer para os conceitos da minha função do segundo grau. Eu já vou falar ali das outras funções também, mas vamos analisar primeiro essa. E desse conceito de equação do segundo grau, nós sabemos que quando eu tenho o coeficiente que acompanha o meu x ao quadrado, então que é a minha variável de maior grau em uma função do segundo grau. Então, o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, normalmente nós chamamos ele de a. Então, em geral, só para nós lembrarmos aqui das equações do segundo grau, nós representamos elas assim: a vezes x ao quadrado, mais b vezes x mais c. Então, é o a que acompanha o x ao quadrado. Quando ele é negativo, eu tenho concavidade voltada para baixo, certo? Essa a relação que nós trazemos lá das equações do segundo grau. Então, quando o meu a é negativo, eu tenho concavidade voltada para baixo. Quando o meu a é positivo, eu tenho concavidade voltada para cima. Então, a minha função lucro é uma parábola com concavidade voltada para baixo, mesmo que eu não olhe o gráfico dela, mesmo que eu olhe apenas essa função. Então, como eu comentei anteriormente, depende muito, quando nós estamos montando um modelo matemático, depende muito do que está sendo fornecido para conseguir montar esse modelo. E, claro, se eu consigo montar a função, eu vou conseguir desenhar esse gráfico. Mas pode ser que eu tenha uma pesquisa, tenha pontos e não tenha o gráfico ainda, não tenha nenhum ajuste bom para aquela função. Ou construa um ajuste e eu olho para aquele ajuste, como nós vimos agora, e eu fiz um ajuste com coeficiente negativo, eu observo que a concavidade é para baixo e talvez isso não seja interessante para aquela nossa pesquisa. Mas, de qualquer forma, toda função do segundo grau que tiver o coeficiente que acompanha o x ao quadrado negativo vai ter concavidade voltada para baixo. E toda função que tiver o coeficiente positivo, esse coeficiente a, ela terá concavidade voltada para cima. Então, se eu olhar a função de vendas, que também é uma função do segundo grau, olha lá, o que acompanha o x ao quadrado é um menos 1 também, assim como a função lucro. Então, ela é a minha função em verde, ela é uma função com concavidade para baixo. E a minha função custo, olha só que interessante a minha função custo, ela é uma função do primeiro grau. E o coeficiente dela também é negativo, porque é o termo que acompanha o x na minha função do primeiro grau. Então, essa função é uma função decrescente. Eu consigo também analisar essa função. Então, nós conseguimos ali observar naquele gráfico onde nós, inclusive, conseguimos trazer as outras funções, né? A função lucro, a função de vendas e a função de custo, como que nós, inclusive, relacionamos essas funções e depois, ali na nossa função de lucro, quem é esse vértice e essa concavidade que nós justamente estávamos falando, como eu analiso essa concavidade através do coeficiente que acompanha a minha variável de maior grau, que no caso é o nosso A, e que o nosso A na função lucro ele é negativo, então já defino a minha concavidade ali e fazemos então essa análise mais ampla da nossa função. E aqui então nós vamos justamente agora trabalhar com o que nós chamamos de valor máximo ou mínimo de uma função quadrática. Então, se eu conseguir analisar a concavidade,
Se eu conseguir encontrar quem era o vértice dessa concavidade, como eu falei, esse vértice ele é justamente um ponto lá no pico da minha parábola, ou lá embaixo da minha parábola, né, se ela tiver concavidade voltada para cima, e que eu posso dizer então que esse ponto ele é um ponto de máximo, se a concavidade estiver para baixo, ou um ponto de mínimo, se a concavidade estiver para cima. Exatamente como nós analisamos as equações do segundo grau. E eu tenho uma equação do segundo grau, que é a minha equação lucro, certo? Eu tenho ela definida, ela está escrita ali, bonitinha, sem ser fatorada, então eu consigo, por sinal, olhar todos os monômios que formam essa equação, encontrar o grau da função, então exatamente ali no monômio que eu tenho menos x ao quadrado, e consigo calcular, através do vértice, o ponto de máximo dessa minha parábola. E nesse caso, então, eu tenho representado ali justamente esse ponto de máximo ou ponto extremo. E como nós estávamos falando, esse ponto de máximo dessa minha função, que tem concavidade voltada para baixo, ele vai representar o lucro máximo dessa empresa, que está relacionado com o valor e a quantidade de vacinas que essa empresa está praticando, né, ou iria praticar. Então, é toda essa análise que nós fazemos com essas referências, né? Então, como eu falei, concavidade, vértices, e agora nós temos ali os valores máximos ou mínimos de uma função. Então, pensando de maneira genérica, então, de uma forma que nós possamos resumir esses valores para uma função do segundo grau qualquer, e não só para a função do nosso modelo, nós deixamos ali, montamos um esquema de como eu conseguiria fazer uma análise a partir desses valores. Então, como que eu entendo esse esquema? E esse esquema, na verdade, ele vem lá das equações do segundo grau. Então, a primeira coisa que eu tenho é, se eu tenho o meu coeficiente A, que é aquele coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Então, se ele é positivo, então maior do que zero, os gráficos das minhas parábolas, todos eles terão concavidade voltada para cima. Então, a primeira linha de gráficos é justamente a linha para o A maior do que zero. E se eu tenho um A menor do que zero, que é a minha segunda linha ali do meu resumo desses gráficos, eu vou ter gráficos com concavidade voltada para baixo, que é justamente onde o nosso gráfico de lucro se enquadra. Então, eu tenho ali menos x ao quadrado lá na nossa função. Então, A menor do que zero. O A vale menos 1. Além dessa situação, eu consigo analisar as raízes desse nosso gráfico. E esse entendimento das raízes também nos auxilia a fazer toda essa análise maior do nosso modelo matemático. E essa análise, ela parte justamente do delta, aquele delta que eu utilizo para usar a equação resolutiva, para usar a equação de Bhaskara. Então, o delta, nós sabemos que é calculado por b ao quadrado menos 4ac, ou seja, todos os coeficientes dessa nossa função do segundo grau. Se esse delta é maior do que zero, o que acontece lá naquela minha fórmula resolutiva? Eu vou ter uma raiz quadrada de um número positivo. Então, se o delta é maior que zero, aquele número vai ser um número positivo. Isso vai gerar para mim duas raízes que vão ser reais e diferentes. Então, lembrem que as raízes são aquele ponto onde o gráfico ele intercepta o eixo x, certo? Se eu estou dizendo que eu tenho duas raízes reais e diferentes e eu já analisei a concavidade, eu sei que aquele gráfico ele vai cruzar ali o eixo x com concavidade para cima e vai interceptar ali em dois pontos. E eu entendo que o vértice ele vai estar abaixo dessas duas raízes, certo? Se o meu delta, se esse meu discriminante, b ao quadrado menos 4ac, é igual a zero, o que acontece com aquela minha fórmula de Bhaskara? A raiz vai ter um zero lá dentro. Isso faz com que eu descarte toda essa parte da minha expressão. E eu fico apenas com um resultado. Então, por exemplo, x é igual a menos 2. Mas eu tenho uma parábola. E eu digo e eu afirmo que uma parábola sempre terá duas raízes
independentes de serem reais, complexas ou diferentes ou iguais, né? Vamos dizer assim. Então, eu estou chegando nesse caso que a minha parábola tem duas raízes reais e iguais, certo? Então, eu sempre tenho duas raízes para a minha parábola, mesmo quando eu tenho o discriminante igual a zero. Mas, nesse caso, essas duas raízes são iguais. E, nesse caso, então, novamente, eu sei que a minha parábola vai estar tocando em um único ponto do meu eixo X e não é por acaso, mas eu consigo daí de maneira bem rápida calcular quem é o vértice dessa parábola, porque ele vai ser exatamente também o valor da minha raiz, certo? Então seria a forma mais fácil de calcular o vértice dessa parábola. E quando o meu discriminante é menor do que zero, eu vou chegar lá, então imaginem ali a fórmula de Bhaskara na frente de vocês, eu tenho a raiz e dentro dessa raiz eu estou dizendo que agora eu vou ter um valor negativo. Só que eu quero calcular uma raiz quadrada de um valor negativo. E uma raiz quadrada de um valor negativo, o resultado disso não está no conjunto dos reais. O resultado disso está lá no conjunto dos complexos. E para nós que queremos respostas do conjunto dos reais, então para justamente responder à situação dos nossos modelos, vamos dizer que nesse caso, eu não tenho uma raiz real, eu tenho duas raízes complexas e essa parábola ela não toca o eixo X. Ela está ali acima do eixo X e eu também, de certa forma, consigo com facilidade encontrar quem é o vértice dessa parábola, porque ele vai estar ali justamente, no caso da nossa estrutura, no eixo Y. Em alguns casos ele pode estar deslocado, mas ele também é de maneira simples, né, de maneira rápida, calculado, certo? Isso para o A negativo, para o A positivo, eu analisei os discriminantes. Quando eu analiso o A menor do que zero, eu tenho a mesma coisa. Então, eu vou ter duas raízes reais e diferentes se o discriminante for maior do que zero. Duas raízes reais e iguais se o discriminante for igual a zero. E duas raízes complexas, elas vão ser raízes conjugadas, inclusive, se o meu discriminante for menor do que zero. Independente de ter chegado nessa solução, então, por exemplo, de um discriminante menor do que zero, observem que eu consigo traçar o gráfico. Certo? Então, eu fiz o cálculo, cheguei nas raízes, as raízes são complexas, não consigo fazer mais nada nessa estrutura, não vou conseguir analisar essa estrutura. Não, eu consigo analisar continuo conseguindo analisar essa parábola da mesma forma, vou conseguir encontrar o vértice dessa parábola da mesma forma. Então, se ela for uma função ali de lucro, de crescimento, eu vou conseguir analisar essa função, eu só não vou conseguir encontrar as raízes, certo? E dependendo de onde essa função está sendo aplicada, isso pode ser até um bom modelo para o negócio, né? Então, justamente porque essa função ela nunca vai tocar ali o eixo X. Então, no caso ali, no modelo, por exemplo, que eu tenho ali onde a minha função tem concavidade para cima e está ali em cima, vamos dizer assim, voando no meu eixo X, ela está para cima do eixo X, eu teria um modelo ali de crescimento, que talvez uma empresa que começou muito bem, decaiu por algum motivo em algum ponto, não deixou de ter lucro e depois voltou a subir com esse lucro. Então, seria um modelo realmente interessante ali, se eu estivesse aplicando em situações reais, em situações do nosso mundo, certo? Então, eu tenho todas essas situações para analisar da nossa parábola. E eu faço, então, pensando em completar esse estudo, o que nós chamamos de estudo do sinal de uma função do segundo grau. Então, eu quero entender nessa parábola onde essa função cresce e onde essa função decresce. Na função do primeiro grau, isso é muito simples, porque ou cresce em tudo ou decresce em tudo, certo? Porque ela é uma reta, então ou ela é uma reta crescente ou ela é uma reta decrescente. E acabou o nosso problema. Já nas funções do segundo grau, eu tenho intervalos. Então, em um intervalo, a função cresce e no outro intervalo ela decresce, ou ao contrário, ou ela começa decrescendo e depois ela passa a crescer, justamente porque elas são essas parábolas. E aqui, lembrando, né, o que seria crescer e decrescer, então, uma função crescer
significa que quando eu aumento os valores para x, a resposta que eu vou obtendo em f de x também é uma resposta que cresce. Uma função decrescente é uma função que quando eu aumento os valores de x, o que eu observo em f de x são valores que diminuem, então que decrescem. Então, eu vou analisar agora esses intervalos da função, no caso da função do segundo grau. Então, para que vocês saibam um pouco mais sobre esse assunto, né, todas essas informações que nós estamos trazendo nessa aula, então, para trazer exemplos também e para que possa ter mais prática com relação ao que nós estamos falando, então, para que vocês realmente pratiquem tudo isso que nós estamos trazendo, nós deixamos aqui dois vídeos, duas sugestões de vídeo do canal da OBMEP, certo? O canal que foi criado especificamente para as Olimpíadas Brasileiras de Matemática das escolas públicas. Então, ele é um canal muito rico em vídeos e a Olimpíada, ela passa, então, desde conceitos lá do ensino fundamental até conceitos do ensino médio. Então, todos esses conceitos que nós estamos falando das funções do segundo grau, então, existem vídeos muito interessantes lá no canal. Mas nós separamos dois, né? Sugerimos dois desses vídeos que se enquadram bem aqui no nosso tema. Um deles é o vídeo Função Quadrática, Definição Máximos e Mínimos. Então, o primeiro QR Code que vocês acompanham na tela, que vocês conseguem acessar, vai levá-los diretamente a esse primeiro vídeo. E o segundo vídeo, Gráfico de uma Função Quadrática, parte 1. Então, como vocês podem observar, vão ter outros vídeos lá com parte 2, parte 3, mas para completar isso que nós estamos falando, então o segundo QR Code vai levar exatamente ao vídeo nesse tema, que ajuda a entender, então, completar, na verdade, tudo isso que nós estamos falando e talvez tirar também algumas dúvidas ali e, como eu sempre sugiro, então, pegar esses exemplos que aparecem nesses vídeos e refazer esses exemplos também. E a prática sempre nos ajuda, no mínimo, né? Vamos supor que você tenha entendido tudo e não tenha nenhuma dúvida, mas a prática vai ajudar a agilizar os processos na hora que você estiver resolvendo esses cálculos. Então, são duas sugestões importantes e completam todo esse nosso material. E agora, na sequência, nós vamos trabalhar ali um pouco mais com esse conceito que nós falamos dos intervalos de crescimento. Então, eu vou detalhar um pouco mais o que é ter um intervalo crescente, um intervalo decrescente em cada um dos modelos de parábolas, né? Então, com concavidade para cima ou com concavidade para baixo. Então, para analisar os intervalos de crescimento e decrescimento, eu vou dividir isso aqui em duas categorias. Primeiro, eu vou analisar as funções do segundo grau que têm o coeficiente A maior do que zero, ou seja, aquelas que têm concavidade voltada para cima. Nessas funções, assim como nós conseguimos enxergar aqui no gráfico, né, parábola com concavidade voltada para cima, eu tenho o vértice, que vai ser um ponto de mínimo dessa minha função, então ele está lá embaixo na minha função, e eu digo o seguinte, que nesse trecho que vai de menos infinito até o vértice, até o x vértice, então quem seria menos infinito até x vértice? Eu estou pegando todos os valores negativos lá para o x e estou me aproximando aqui do vértice. Então, aqui nessa parte em azul do meu gráfico, seria justamente esse trecho. Quando eu olho esse trecho, eu vejo que eu vou pegando pontos x2 maiores que x1 e eu vou encontrando respostas do y2 menor do que o y1. Então, cada ponto que eu vou escolhendo aqui, que eu vou me aproximando do vértice, inclusive, então o meu x2 aqui está mais próximo do vértice, se eu pegar um outro ponto aqui ainda cada vez mais próximo do vértice, o que está acontecendo com o meu y? O meu y está diminuindo, ele está abaixando. Então, nesse trecho, eu tenho função decrescente. O x está aumentando e o y está diminuindo. Então, é um pedaço da minha parábola que decresce. E é de se esperar que, então, que nesse outro trecho da minha parábola eu tenha crescimento. Então, é justamente isso que acontece. Então, esse outro trecho da parábola, que é o intervalo do x vértice até mais infinito, então, justamente do ponto ali do vértice, pensando na coordenada x,
para a direita, então para mais infinito, eu vejo que quando eu escolho valores cada vez maiores para x, então um x4 maior que um x3, eu vou obter valores cada vez maiores para y. Então, y4 maior que y3. Então, esse trecho em vermelho da minha parábola com concavidade voltada para cima é um trecho da função crescente. Então, minha função decrescia, depois ela passava a crescer. E na minha função com concavidade voltada para baixo, ou seja, quando eu escolho ali funções que têm o a menor do que zero, o a é justamente o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, eu vou ter o contrário do que nós acabamos de ver. Então, a parte em vermelho, que era a nossa parte de crescimento, agora ela está aqui nessa parte do meu gráfico, que é justamente no intervalo de menos infinito até x vértice. Então, nesse primeiro trecho do meu intervalo, lembrando que agora o x vértice é um ponto de máximo. Minha parábola tem concavidade voltada para baixo, então eu tenho ali um ponto que eu chamo de máximo da minha função. Então, nesse caso, aumento valores para x e, conforme eu vou aumentando, vão aumentando também os valores de y. E em azul, que era o meu trecho de decrescimento, então eu tenho aqui meu trecho de decrescimento. Conforme eu vou indo, então, do x vértice para mais infinito, é esse o intervalo, eu observo que eu vou aumentando o x e cada vez que eu aumento o x, o meu y diminui. Então, x2 maior que x1 me leva a um y2 menor que um y1, certo? Então, eu tenho ali um trecho de decrescimento. E nós vamos analisando esses trechos, como eu falei. Então, isso aqui é um modelo puramente matemático. Mas quando eu olho para essa parábola, se ela representa uma situação do nosso dia a dia, eu consigo, inclusive, pensar onde eu precisaria fazer algum tipo de ajuste se eu não quero que exista, por exemplo, um trecho de decrescimento, ou se eu quero que exista um trecho de decrescimento, dependendo de onde eu estou aplicando esse meu modelo. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com uma quantidade de material gasto, eu gasto material, e eu quero gastar menos. Então, eu quero justamente que esses trechos sejam decrescentes. É interessante para mim. E aí eu posso ir trabalhando as minhas situações reais para consertar o meu modelo que representa aquela situação. Então, nós observamos que eu consigo analisar os intervalos de crescimento. E como eu comentei, entender esses intervalos de crescimento, quando eu aplico esse conceito diretamente em modelos reais, né, em modelos reais não, né, em modelos que querem representar a nossa realidade, vamos colocar assim, eu consigo entender também se eu preciso mudar alguma coisa, por exemplo, na minha forma de trabalho, na minha forma de venda, na minha forma de lucro, certo? Então, esses modelos, eles sim nos ajudam a entender, como nós trouxemos nessa aula, os nossos modelos de negócio. E eu posso muito bem representar esses modelos através de funções do segundo grau. Então, concluindo essa nossa aula, nós trabalhamos com as funções do segundo grau, né? Então, nós vimos justamente o uso da fórmula resolutiva, da equação do segundo grau para resolver esses problemas das funções do segundo grau. Nós trabalhamos com o gráfico de uma função do segundo grau e eu acho que o gráfico ele traz praticamente já a resposta do que nós queremos com aquela função. Então, o gráfico sempre é muito importante para esse tipo de análise. Vimos ali, então, a concavidade e vértice da parábola. Então, já que a nossa função do segundo grau é representada por uma parábola, fizemos o estudo das concavidades e, por fim, vimos o estudo do sinal de uma função do segundo grau. Então, como que eu interpreto esse crescimento e decrescimento nesses intervalos da minha função, que nós chamamos de estudo de sinal. Então, passamos ali por todo esse comportamento da função do segundo grau para poder responder os nossos modelos matemáticos. Então, muito obrigado a todos e bons estudos!